apareceu-lhe o anjo do Senhor e uma chama de fogo no meio. Fala comigo, no meio. No meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Fala glória a Deus. Todo mundo conhece a história de Moshe, aquele que foi tirado das águas, aquele que foi resgatado do rio Nilo e que Deus o promoveu como um dos principais pastores e até legislador em Israel. Todo mundo conhece a história do libertador Moisés, o homem que fez aquilo que outro homem jamais foi capaz de fazer. Deus se apresenta, o texto diz que no meio da sarça. Fala comigo, no meio da sarça. A Bíblia diz que Deus, no meio daquela sarça, começou a promover um fogo que não era um fogo comum. Moisés fica inquieto porque percebe que aquele fogo, embora sendo um fogo, aparência de fogo, não consumia a sarça. Então Moisés vai se virar para o meio da sarça e observa que no meio da sarça, todo aquele fogo, todo aquele barulho, todo aquele vento, tudo que estava acontecendo, na verdade era Deus que estava entrando no meio. Levante a sua mão direita e diga a Deus: me revela esse negócio nessa noite. Diga: eu estou neste lugar e eu quero neste lugar sair daqui no meio da tua presença. Quem está entendendo diz amém. Dê um aplauso para o Senhor e vamos navegar. Tem gente que na vida às vezes imagina que o grande desafio é como as coisas começam, é o início das coisas. É bem verdade que tem pessoas que têm dificuldade de começar alguma coisa, de iniciar alguma coisa, mas isso está muito aquém da realidade, da problemática situação. Tem pessoas que o problema não se relaciona nunca com o início, porque ele começa bem o relacionamento, ele começa bem alguma coisa empresarial, alguma coisa espiritual, começa bem a estar numa igreja, depois vai para outra igreja, ele sempre começa bem a fazer um exercício, ela sempre começa bem a academia, ele sempre começa bem num trabalho, sempre começa bem algum projeto, alguma realização, algum sonho, algum negócio. Então eu tenho aprendido que o problema na vida não está relacionado com o início, ou como as coisas começam, ou como o start, a partida das coisas. Também observamos que a tragédia não está no fim, porque o fim já é o fim, no fim não se faz mais nada. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:10, e tudo que vier à sua mão para fazer, com força, você faça, porque uma hora vai chegar o fim, e o fim é a sepultura, onde não há mais projeto, sonhos, indústrias, e diz o versículo, realizações. Então o problema não está no início, e o problema também não está relacionado ao fim. Onde então está relacionado o problema da situação? O problema, quem sabe, na sua vida, você que entrou aqui hoje e tem alguns questionamentos no coração, alguns questionamentos em áreas específicas na sua vida, que sempre te indagam, dizendo: por quê? Como? Onde está o erro? Por que isso nunca rompe? Por que isso nunca acontece? Por que a história nunca muda? Então Deus já está começando a usar a minha boca para te dizer: isso não foi no começo, isso também não é o fim, isso é uma obra de fogo no meio, para eu poder entrar e mudar a sua história. Quem está entendendo, diga amém. Existem algumas coisas que Deus não faz no início, e Deus também não faz no fim. É claro que o seu bispo sabe que ele é o mesmo de ontem,
hoje e eternamente, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Não existe fim sem princípio, também não existe princípio sem fim, e nunca existirá princípio em fim sem haver um meio. Deus, Ele é um coach, Ele é um treinador. Eu já disse isso aqui. Eu vou observar na Bíblia, eu poderia dar para vocês 37 citações do que eu vou falar aqui nesta noite, mas eu limitei em talvez 5 ou 6 apenas citações que julguei no Espírito ser revelação de Deus para a sua vida. Primeira delas, Abacuque capítulo 3, versículo de número 2. Veja o que está escrito em Abacuque capítulo 3, versículo de número 2. Acompanhe no telão. Eu ouvi, me ajude, o negócio de Deus é para com quem ouve. Se ficar distraído e tal, Deus se apresenta e não faz nada. Mas aqui está alguém no meio do povo de Deus e diz: eu ouvi, Senhor, a tua fama. Em algumas versões tem a tua palavra, e temi, olha o que ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. Quando? No meio dos anos. Primeira coisa que Deus faz, justamente no meio, é avivamento. A palavra diz: eu ouvi, Senhor, a tua fama, a maneira que o Senhor trabalha, aquilo que nós temos como registro, como histórico na tua palavra, e eu percebi que o Senhor é um Deus que aviva a tua obra no meio dos anos. Eu não sei se você sabe, nós estamos no primeiro mês do segundo semestre, ou primeiro mês do meio. A partir do meio do ano, já tem gente morrendo, já tem gente sendo enterrado, já tem gente sendo sepultado, já tem gente morto-vivo dentro da igreja. Deus está dizendo: o meu negócio é no meio. Eu não sei como está a tua vida espiritual, a vida espiritual da tua família, da tua história. O que eu sei é que Deus está dizendo que é no meio do tempo, é no meio desta frieza, é no meio desse iceberg que Ele vai trazer avivamento na sua vida. Uma mão é pouca, joga duas, porque você vai ser conhecido como uma tocha acesa, como uma labareda de fogo. Deus vai usar a tua boca, vai salvar pessoas, vai curar o enfermo, vai pôr em liberdade o cativo, e você vai ser arauto e pregador do ano aceitável do Senhor. Levanta as duas mãos e diga: Deus, aviva a tua obra na minha vida, no meio desta situação. Você não vai ser conhecido como crente frio, como crente gelado, como alguém cauterizado e diferente. Deus vai olhar para você e vai dizer: eu estou encontrando no meio do meu povo alguém totalmente suscetível, receptível, fértil para manifestar o meu espírito. Alguém está entendendo isso aqui? Por favor, reaja e diga: Deus, sou eu. Aleluia. Meu bispo, por que Deus realiza a obra do avivamento no meio? Primeiro, você já entendeu a partir da ministração das ofertas que você é o corpo de Cristo. Então Deus tem interesse que o corpo não fique preso, morto na cruz, mas que ele viva um processo de ressurreição para um novo avivamento. E eu quero te dizer, meu irmão, que Deus vai fazer com que o seu nome, através do corpo que Ele te colocou, seja reconhecido sobre o nome dEle, como um agente de cura, como um agente de milagre, como um agente de amor, como um ganhador de almas. Eu quero te dizer que esse ano Deus ainda vai usar você para salvar uma vida da morte, e é da morte do corpo, da morte da alma, da morte do casamento, da família. Eu quero te dizer que Deus vai levantar você pela noite e vai fazer você rajar com línguas espirituais. Oh,
Diga para o teu irmão: aviva, meu irmão. Em Mateus capítulo de número 27, versículo de número 51, está escrito que quando Yeshua morreu e ele disse: está consumado, houve um terremoto. Diga comigo: terremoto. É no meio do terremoto que nós estamos vivendo que Deus se apresenta no meio vivo. É no meio da terra tremendo que ele se apresentou. E dentro do templo, o véu que era inteiro, diz esse versículo, foi rasgado em duas partes. Em duas partes, por quê? Porque Deus se apresentou no meio. Levanta as tuas mãos, porque isso é um decreto do céu na sua direção. Deus está usando a minha boca para te dizer que Ele está hoje rasgando a sua história em duas bandas. A primeira banda é a banda do passado. A segunda banda vai ser uma parte inteira que você vai viver de hoje para frente, onde Ele vai falar face a face com você. Ele rasgou o véu aonde? Onde? No meio. E hoje tudo que estava oculto, Ele rasgou no meio. Está trazendo uma revelação, porque é você que Ele tem um negócio. Eu estou me sentindo essa sarça ardendo, com Deus dentro de mim. Observe onde eu estou, no meio, para ser boca do eterno na sua vida, voz do céu aqui na terra, direção espiritual para a tua história. A tua história não acabou. Levanta a sua mão. A tua história não acabou. Talvez eu esteja falando aqui com um filho de pastor, com um filho de um obreiro, com um filho de um crente, alguém que já entrou, já saiu, já levantou, já caiu, está sendo reconhecido pelos judeus religiosos evangélicos, que não tem mais jeito, que não presta mais, que não serve mais, que não tem mais nada para dar. Deus está dizendo: o diabo está enganado, porque eu estou rasgando o véu no meio para te mostrar, moço, que sou Deus na tua vida e vou te usar para uma grande e extensa obra dessa terra. Diga para o teu irmão: Deus está te apresentando hoje o meio da sua história. Diga para o teu irmão: é no meio. Diga para o teu irmão: é no meio. No meio. Diga mais uma vez: no meio. Faz assim, ó: tem avivamento. Não queira viver avivamento com Deus dentro de casa. Não queira viver avivamento com Deus na beira do caminho. Não queira viver avivamento com Deus tendo uma vida digital, holográfica, apenas nas redes sociais. Não queira viver avivamento com Deus sem estar na reunião do corpo, como diz a palavra, abandonando a sua congregação. Não sei se você sabe, na Bíblia só teve um lugar no Antigo Testamento onde no arraial o Espírito desceu e batizou 98% dos que estavam ali, e 2 que ficou do lado de fora recebeu, porque não conseguiu chegar no culto, mas estava conectado com o mesmo Espírito. Eu estou falando, Ezequiel, dos líderes que Moisés levantou. 2 estavam em outro lugar e o avivamento desceu sobre eles, porque os que estavam com Moisés estavam orando, estavam clamando, estavam adorando, estavam intercedendo, profetizando. Assim acontece avivamento na vida de quem está do lado de fora, por causa dos avivados que estão do lado de dentro. Levanta a mão, levanta a mão. O teu filho pode estar no crack, a tua filha pode estar na prostituição, o teu marido pode estar na cachaça, mas aqui dentro o fogo, a sarça ardente, a palavra de Deus, o Espírito do Senhor e o avivamento na tua vida está gerando poder, poder, poder. E o Senhor irá resgatar a tua casa, e os teus vão servir ao Senhor neste lugar. Ei, no meio também tem, diga para o teu irmão assim, proteção. No meio também tem. Se você sair do meio, você está um alvo fácil lá fora. E todo alvo fácil torna-se também
uma presa fácil. Entenda o porquê que as coisas não acontecem geralmente no início, que a problemática da história não está geralmente no fim, porque o fim é o fim, the end, é o fim, acabou, terminou, as cortinas se fecham. Entenda o porquê que você talvez esteja enfrentando essa luta, justamente no meio do seu casamento, no meio do teu relacionamento, no meio da tua vida empresarial, empreendedora, profissional, no meio desta situação de caminhada com Deus, onde Ele está dizendo: eu trago avivamento. É no meio de todo esse rebuliço que eu também trago proteção. O Salmo de número 91, versículo 6, está escrito assim: nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola o meio, que assola ao meio, que assola ao meio. Existem espíritos malignos que atuam no. Então é por isso que você está enfrentando essa guerra, porque o diabo tem entidades, acredite você ou não, você não precisa acreditar, ele tem designado, diz a palavra, que estão formando uma hoste espiritual, que Paulo chama da região celestial, mas é uma hoste da maldade. E eles vêm para destruir o projeto no meio, para fazer você desanimar, para fazer você desacreditar, para destruir, para tentar sufocar, para tentar matar aquilo que é sonho, aquilo que é vocação, aquilo que é chamado, aquilo que é do céu. Ele vem para isso e ele se apresenta no... Mas Deus está usando a minha boca para dizer assim: olha, se Ele está agindo no meio, se Ele está enviando peste no meio, mortandade no meio, está querendo matar, roubar e destruir no meio, eu estou também me apresentando no meio. Estou falando numa sarça face a face com você, dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será. No meio. Diga para o teu irmão, pega na mão dele e diga: Deus está dizendo, no meio desta situação, olha no olho dele e diga: não temas. Levante a sua mão. Porque o primeiro culto, quando eu voltar da Terra Santa, não vai ter cadeira dentro da igreja. Foi o primeiro culto que nós fizemos, que eu voltar de lá, não vai ter cadeira, porque nós seremos embriagados com fogo, cheios de poder e do Espírito. Deus está dizendo: eu não sei que tipo de seta está sendo lançado no meio desta tua situação interior, onde talvez só os remédios psicossomáticos lhe trazem paz, lhe trazem calmaria, mas depois que os efeitos passam, a situação negra volta a acontecer. Peste de todo lado, mortandade, pensamentos assoladores, carcomendo o teu coração, os teus pensamentos, talvez oriundos pelos problemas familiares, talvez por causa dos problemas familiares adquiridos por problemas financeiros, talvez problemas dentro de você gerados por problemas familiares, oriundo de problemas financeiros que vieram de problemas espirituais. Deus está dizendo: tudo isso é coisa pequena para mim. Entenda que você estiver no meio, avivado, eu trago no meio dessa guerra proteção. Diga para o teu irmão: não temas. Diga: Deus é contigo. No meio da presença dele tem avivamento, tem proteção, mas no meio da presença dele também tem segurança.
A Bíblia diz em Êxodo capítulo de número 14, versículo 1: assim diz o Senhor dos Exércitos. No versículo 2 está escrito, Bia, por favor, fala aos filhos de Israel que se voltem e que se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Todo mundo conhece essa história. Israel, gloriosamente por Deus, na vida de Moisés, é tirada do Egito. Deus agora diz: vocês vão ficar acampados em Piairote. Piairote significa beco sem saída. É o lugar mais gostoso para Deus colocar você. Piairote, diga para o teu irmão: Piairote. Piairote, você é batizado no Espírito Santo ou se torna rebelde. Em Piairote você entrega a sua vida para o Senhor, ou você se rebela e vai para o mundo na sua rebelião, blasfemar contra Deus. Em Piairote, o que significa Piairote? Beco sem saída. Tem muita gente aqui hoje em Piairote. O problema de você tentar sair de Piairote sem que Deus se apresente no meio, é que de um lado você vai encontrar montanhas que são geograficamente intransponíveis. O problema de você ir para o outro lado, em Baal-Zefon, é uma terra onde habita, no contexto histórico, homens que são canibais, homens que devoram homens, comem humanos. Por que o nome do lugar é Piairote? Porque não tem saída, não tem atalho pela direita, não tem atalho para a esquerda. Também não dá para voltar, ainda que deseje as farras, o cebola, os pepinos do Egito. Não dá, porque Faraó está vindo com cavalos e cavaleiros e carros e carruagens e homens de guerra e lanças e espadas e varapaus para esmagar aqueles que tomaram a atitude de avançar. Então Deus diz: espera aí, se eu estou dizendo que eu protejo vocês enquanto vocês estão vivos, eu também vou mostrar que enquanto eu protejo, eu trago segurança. Mas para isso vocês vão para Piairote, para um beco sem saída. Às vezes esse beco sem saída é na vida sentimental. A pessoa já está que nem a mulher samaritana, já tentou 5 vezes e a sexta não consegue acertar. Talvez esse Piairote é como o nosso amado 12 Pedro, que está passando a noite inteira, já tentou com um negócio, com 2 negócios, com 3 negócios, mas não adianta entrar em negócio se Jesus não tiver no negócio. Ainda que você saiba bem o negócio, faça bem o negócio, gerencie bem o negócio, invista bem no negócio, se ele não tiver no negócio, tendo negócio com você, o negócio quebra. Eu conheço gente que, se tivesse aqui do lado com a gente, tinha explodido nessa nação, mas não entendeu que o negócio não é como eu entendo o negócio, é como Deus estabelece o negócio. A gente olha e diz: meu Deus, ela vai explodir, ele vai explodir, mas enquanto achar que o negócio, o véu se rasgou, então sou eu e Deus e tal, e aí não vai. Trabalhamos a noite toda, Senhor, e não apanho, não, agora me leva com vocês, eu vou apontar o caminho, vou cobrir, vou dar direção, vou mentorear, você vai ver se não vai dar certo. Você sabe bem, o lugar tem peixe, o lugar tem pescaria, você tem a rede, você tem um barco, você tem um talento, você tem tudo, você só falta ser mentoreado. Mas eu já joguei o lado esquerdo, porque o lado esquerdo não tem como embaraçar a rede, é melhor não. Jesus está dizendo: não. Ouça, sobre a minha palavra faça, jogue à direita. E aí, no meio daquela frustração, o Senhor apareceu, e você conhece a história. Piairote
É o beco sem saída, mas não é um beco para a morte, não é um beco para suicídio, para homicídio, não é sepulcro. Pierote não tem nome de cemitério, é apenas um beco sem saída. Mas antes que eu fosse crente no Senhor, que você tivesse qualquer conhecimento de palavra, você já ouviu alguém dizer que Deus abre porta? Levanta a mão, levanta a mão. Deus está dizendo no meio desse pierote: eu estou abrindo uma porta na tua vida. Reaja, faz alguma coisa, dá um grito, bate palma, mas seja. Jesus está aqui, eu posso sentir, Ele vai pegar você, hoje aqui no meio, Ele está te tomando pela mão direita, e já está dizendo: filho meu, filha minha, não temas, eu te avivo, eu te protejo, e eu trago segurança na sua. Respire. 3 vezes respire. Isso é avivamento. Quando eles estão já temerosos, porque estão aonde? Mas no hebraico, pierote. O que é pierote? Moisés fica desesperado. Como eu vou pagar esse negócio? Como eu vou ajudar esse casamento? Como eu vou ajudar essa família? Como eu vou, Senhor. Imagina Moisés lá baixando, andarraço. Quando ele está em espírito, Deus se apresenta a eles: Moisés, Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Mas Senhor, eu estou te clamando, porque eu não estou enxergando saída. Eu não estou enxergando direção, eu não estou vendo o caminho. É pierote, Senhor. O Senhor não está vendo que não tem jeito para essa situação, não tem resolução para esse problema. Não, Moisés, você não pode ver como você vê, você tem que ver, Moisés, como eu vejo. Moisés, o homem só vê o que está do lado de fora, Moisés. Eu vejo o sobrenatural, Moisés. Então, Moisés, ao invés de você ficar perdendo tempo mais, abre a tua boca, Moisés. Tu é o mentor, tu é o arauto, tu é o profeta. Eu te pus no meio para tirar o meu povo dessa crise de alma, dessa crise espiritual. Então, Moisés, nesse beco sem saída, apenas profetiza. A história diz, pelos historiadores, homens letrados, estudados na história dos hebreus, que quando Deus fala isso, Moisés transmite a mensagem: diga ao meu povo que marche. Deus está mandando a gente marchar. Não acontece nada. Pelo contrário, Baal-Zefon, as montanhas, canibais, Faraó com os exércitos, e na frente aquele mar vermelho. E Deus disse: marcha, mas não acontece nada, porque Deus está esperando a ação. Deus está esperando a atitude. Eu já fiz, está ortogado. Eu não volto no que eu digo, é promessa. E se é promessa, eu velo. Mas mesmo sendo promessa, você tem que se mover na direção da promessa. Quando Moisés acaba de falar, o historiador diz que um dos hebreus, no meio de mais de 1,5 milhão de pessoas, sai do meio: licença aqui, licença aqui, licença aqui, licença aqui. E ele então bota os pés na... Não acontece nada. Pierote. Ele bota a segunda. Não acontece nada. E a água vai subindo. Nada. 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 O
historiador diz que quando a água chega no pescoço, quando a água chega no pescoço, Deus se apresenta. E não é a primeira vez que Deus fez isso. Olha como o Espírito lembra a coisa. Coloca Gênesis 1:6. Gênesis 1:6. Olha como o Espírito Santo lembra. Não é a primeira vez que Deus faz isso, não. Deus é acostumado a fazer milagre, irmão. E disse Deus: haja um firmamento. Onde? Aonde? Não estou acreditando. Eu não sabia, confesso para vocês, que estava escrita essa palavra. Não tem um texto da Bíblia que eu tenha lido mais em toda a minha vida do que o livro da criação. E eu não lembrava que estava no meio. Talvez seja essa tradução. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas. E haja o que mais? Aonde? Meu Deus. Sabe o que Deus está fazendo? Ele desce dos céus. Não tem homem que segure água, então Deus desceu do céu. O homem que chama raios pelo nome, que manda os ventos pararem, que faz as ondas se acalmarem. Ele desce. Diga para o teu irmão: ele desce. Oh, meu irmão, ele desceu. E ele desce. Olha para cá, olha para cá. Ele desce. Ele desce. E hoje ele resolveu descer num vale da vida. Ele desceu. Eu pregaria até 5 horas da manhã e não faltaria palavra para você. Sentindo o que eu estou sentindo aqui, meu irmão. Ele desce. Pega as suas 2 mãos e chega no meio do Mar Vermelho e faz pá, e faz assim, ó. Vem cá, William, rápido, William, rápido, meu filho. E ele faz isso, ó, para não tomar um tabefe. E ele pega a outra mão e faz. Não, por cima, filho, por cima, isso, pega a visão. Quem está atrás de Deus? Quem está atrás? Ele já falou aqui, quem está atrás? Quem é Israel? Me ajuda. Então diga: quem está atrás de Deus? Diga: sou eu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha e nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor. Então ele com muito louvor. firme-se. Só quem está atrás, só para quem não desistiu, só para os corajosos. Os frouxos voltam para o Egito, mas os valentes, levanta a mão.
Levanta a mão que isso é uma profecia na sua vida. Levanta a mão que isso é uma palavra de Deus na sua história. Levanta a mão, porque isso é direcionamento do céu. Talvez você entrou aqui e está em pierote na vida financeira, na vida espiritual, está em pierote na alma, nas emoções, está em pierote em alguma geografia ou território da sua mente. Deus está dizendo: eu hoje estou abrindo um caminho, fazendo separação de um lado e com o outro. Estou te tirando de Baal-zephon e te estou te dando de Yeshua. Diga: Deus, eu recebo, eu tomo posse. E quem toma posse recebe real. Senta aí, irmão. Saiu uma palavra da minha boca agora, que eu lembrei tem muito tempo, meu filho. Fala ou não fala? Ela tem outras pronúncias, mas a que mais se enquadra com a minha maneira de pronunciar é Teshua. Alguém pode chamar de Teshua ou Teshua. Sabe o que significa Teshua? Deus me deu o tema da mensagem agora. Diga para o teu irmão: Teshua. Diga mais uma vez: Teshua. Diga para o teu irmão assim, ó: Pavek, Teshua. Diga para o outro do outro lado: Pavek, Teshua. Sabe o que quer dizer isso? No meio, Deus, Teshua, vai te dar a vitória. Teshua, vitória. Teshua, Teshua. Eu vou dizer assim, ó: Teshua, Deus vai te dar em Pavek. No meio desta situação, tem gente que fica assim, Deus no meio, em Pavek, Deus está te visitando agora em Pavek, quer dizer em hebraico no meio. O teu Pavek é território de Yahvé hoje, e Yahvé aí em Pavek está dizendo: Teshua, eu estou te dando a vitória no meio desse pierote. Reaja, meu filho. Lucas capítulo 6. Jesus está na sinagoga e ele se apresenta no meio. Havia um homem, falei dele quarta-feira, que tinha a mão mirrada, a mão ressequida, a mão que tinha uma enfermidade. Ele tinha uma deficiência, uma enfermidade muito terrível, que roubava ele de poder estar na comunhão como nós estamos aqui hoje, porque no meio Jesus rasgou o véu, quebrou a religião. Mas naquela época o véu não tinha sido rasgado, então ele não podia entrar, mas ele foi ousado. Aquele homem tinha uma palavra de Deus no coração, e quem tem uma palavra de Deus no coração pode passar pelo crack, pela cocaína, pode ter uma 765 na mão, pode estar na boca de fumo, pode estar em qualquer geografia. Uma hora, se ele se voltar, Deus resgata. E aquele homem está lá. Jesus no meio da sinagoga disse para aquele homem: fique de pé. E a Bíblia diz que ele levantou. Jesus disse: levanta. Pregamos quarta-feira sobre levanta, e ele levantou. Só que quando ele levantou, Jesus disse: não é só levantar. Pavek, Teshua acontece em Pavek. Ai, não sei de onde sai esse negócio. Teshua, vitória, acontece em Pavek, no meio. Não tem Teshua sem Pavek. Pavek é oportunidade, Teshua. E se eu falar Pavek, Teshua, daqui a pouco eu digo Lambadas Tequeia. Mas Deus está dizendo: é no meio desse caos, é no meio do meu povo. E ele disse para o homem da mão mirrada: levanta. E ele levantou. E Jesus disse: vem para Pavek. Para onde? Pavek. Onde é Pavek? Aí os religiosos ficaram: mas esse homem que é enfermo, que usou tanta droga,
que fazia isso e acontecia no mundo, agora está na igreja. Aí Jesus é em Pavec, onde eu mudo história. Aí Jesus olhou para aquele homem e restaurou a mão dele. Eu falei aqui quarta-feira, talvez a mão que não assinava mais um contrato, uma venda, a carteira de trabalho, uma ficha de trabalho, um negócio, ele foi curado. E ó, essa cura só aconteceu porque ele estava em Pavec, no meio. Então, essa daqui seria talvez a chave para eu encaixar o que eu estou falando. No meio, Deus opera milagres. Só quem não quer milagre fica com a mão baixada, mas quem quer levante a mão. Deus está gerando no meio do seu povo milagres. Bata na mão de 3 pessoas. Recebe o teu milagre em Pavec. Recebe o teu milagre hoje no meio. Receba, Rafael. Senta aí, irmão. Oh, ele falou aqui. Também está falando aqui. Tem gente que está aí e está precisando ouvir. Eu não vou me calar. Vim aqui hoje para profetizar que é impossível a tua vida não mudar, porque Yahvé resolveu te abençoar. Diga para 3 pessoas: Deus resolveu te abençoar hoje. Diga comigo: em Pavec, Deus dá direção. Em Josué capítulo 3, versículo de número 17, está escrito uma coisa muito interessante. Josué 3,17. Os que levavam a arca da aliança do pacto do Senhor pararam a pés em seco. Sabe o que significa Jordão? Problema. Deus vai me levar esse ano lá no Jordão para interceder. Oh, pelo seu Jordão. Jesus está no meio do Jordão. Israel está sem direção, mas o sacerdote do Senhor tem uma aliança com Yahvé. Ele vai carregando a arca, Israel vai acompanhando ele, e ele vai passando a pés enxutos, e Deus vai dando a ele uma direção. Se você crê, levante uma mão. Aliás, é pouca, levante a outra mão. Deus está usando a minha boca para te dar nessa noite uma direção. Feche os teus olhos e eu quero que você traga agora à memória essa área da sua vida que está travado, que está paralisado, que está caído, que está cativa, que está presa, que está falida, que está frustrada. Deus está usando a minha boca, moço, moça, para te dizer: eu estou te dando um novo caminho e uma nova direção. Atravesse esse Jordão. Diga: Deus, eu não vou perder essa unção que vai direcionar a minha vida. Jesus está no monte
onde se Deus não voltar com seu Filho para nos buscar e me conceder vida, e tudo der certo, porque eu ainda estou meio que na nuvem, eu vou subir lá, porque faz parte do itinerário, no monte das bem-aventuranças. Irmão, você que semeou, ou que vai semear nessa viagem, eu disse, eu não vou, se eu não tiver nas mãos o nome de cada pessoa que está lançando uma semente, porque eu vou interceder por toda a igreja vai ser abençoada, mas eu preciso citar o nome de cada um que lançou em sacrifício uma semente, crendo no milagre na sua vida. Então Jesus está no meio do monte das bem-aventuranças, e você sabe que bem-aventurado significa mais do que bem-sucedido, mais do que feliz. Então Jesus está lá, mas mesmo no monte das bem-aventuranças havia uma multidão, que o texto diz que eles estavam famintos, eles estavam com fome. Então Jesus, que não quer ver ninguém com fome, em Pavec, no meio, se apresenta lá, em Pavec, no monte das bem-aventuranças, diz, dai a eles o que comer. Aí um dos 12 diz, Senhor, não tem nada. Jesus, tem alguma coisa. Não tem milagre sem nada. Para ter milagre, tem que ter alguma coisa. Quem está entendendo? Tem gente que vai se sabotar por causa da avareza de segurar alguma coisa que poderia ser nesse momento direcionado para o milagre. Aí, como ninguém teve coragem, aparece um menino com 5 pães e 2 peixinhos em Pavec. Aí um dos 12, constrangido, diz, olha, a gente tem um menino aqui que está ofertando 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse, é o suficiente para eu operar o milagre da provisão para uma multidão. Pai, esse é o segredo dos prósperos. Graça, eu te agradeço. Eu reconheço que o que eu tenho vem de ti. Então está aqui, Pai, graças eu te dou. E não ora muito, e abaixa e dá aos 12. E os 12 saem distribuindo pães aos grupos de 50 para toda a geração. Todo mundo comeu, ficou empanzinado, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Digo eu, não Senhor, que com certeza um daqueles cestos, por honra, foi entregue para o menino, que foi a chave do milagre. Mas Deus está dizendo, em Pavec, eu opero no meio provisão. Discretamente a mãozinha assim, que eu sei que você está com vergonha de dizer que está precisando de uma provisão de Deus. Quem não tiver, já, mas só quem não tiver precisando fica mas Deus está dizendo, aí mesmo, hoje eu estou começando uma obra de provisão na sua vida, moço. Os últimos 3 meses desse ano serão meses de muita provisão na sua vida. Onde alguém já me disse, a porta abriu, a casa chegou, e eu quero te dizer, esse ano não termina sem deixar a vitória de Deus na provisão na tua vida. Quantos recebem? Faça alguma coisa no nome de Jesus. Em Pavec, onde é Pavec? Tem o que eu falei agora? Deus vai nos levar lá, agora em setembro. Essa aqui é muito nova. No meio de Jerusalém, no meio de Jerusalém, tem um monte chamado Moriá. Ele é no meio de Jerusalém. Deus vai me levar lá. Eu já estou andando para subir lá. Vou estar em forma para chegar no pico, e lá vou te abençoar. O Monte Moriá, o Monte Moriá é o lugar que a Bíblia Sagrada diz
que Deus se apresentou e disse: eu sou Yahvé Jireh. É a primeira vez que ele se apresenta no meio e diz: eu sou Jireh, Yahvé Jireh, o Deus da Ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui no nosso meio. Está dizendo: esse ano você não passa desempregado, você não passa humilhado, humilhada. Esse ano eu estou abrindo uma porta de provisão, moço, na tua vida. Quem recebe real. Eu só falei 6. Eu tenho 31 coisas para te falar. Mas dessas 37 passagens, onde vindo de casa para cá eu tirei o meu tempo com o Senhor, na minha Bíblia, para pesquisar, procurar ter um conteúdo de Deus para te abençoar. Não subo no altar para chouriça, carne de sertão. É para pregar. E se é para pregar, alguma coisa tem que acontecer. Começa aqui dentro, aí dentro. Eu não poderia falar que a mais importante dessas 37 coisas, onde Deus realiza em Pavec, o Terchuá. O tema da mensagem, Rafael, é Pavec Terchuá. Se vira lá como é que se escreve, porque eu também não sei soletrar para você não. Mas em Pavec tem o principal de todos, Terchuá, vitória. Jesus vai ao Gólgota. Não sei por que parou. Eu acho que você cansou, mas você está diante do avivamento. Jesus está no Gólgota. E ele tem, de um lado, um ladrão chamado Dimas. Há um outro que a tradição histórica diz que era Gesmas, estava à sua esquerda. Jesus se apresenta mesmo no Gólgota, em Pavec, no meio, para entregar, no meio daquela história inteira de tragédia, de maldição, a oportunidade em Pavec, de salvação. Ninguém se alegrou. Ele se apresenta em Pavec, mais do que gerar avivamento, mais do que trazer segurança, proteção, direção, milagres, provisão. Dentre tudo que ele faz, ele se apresenta para resgatar a sua vida no meio de dois ladrões. Sobe numa cruz. Onde estava a cruz dele? No meio. É capaz de olhar para mim, para você, miserável pecador, fez e aconteceu, roubou, sequestrou, fumou, traficou, abortou, foi preso, fez e aconteceu, ou não fez nada, mas não conhece ainda a salvação. E ele está dizendo, aqui em Pavec, Pai, eu já intercedo por aqueles que hão de vir. Isso está escrito em João 17. Eu já intercedo por aqueles que hão de crer no meu nome. Ele estava intercedendo por você. E em João 19:30 ele diz: está consumado. Mas antes disso ele diz: perdoa-lhes. Eu estou abrindo a porta em Pavec, no meio do perdão, dando a vocês a oportunidade de salvação. Ele está dando salvação. Ele então abre a porta da oportunidade no meio. A maioria de vocês, a maioria de nós,
abraçou a oportunidade de salvação em Pavec. Eu poderia falar de um outro Pavec aqui, mas o horário não permitia, porque eu ia falar do Pavec da tempestade, quando eles entram no barco e sai início, e Jesus diz: passem para o outro lado. Tem revelação que não cabe mais nesse mano. Mas antes de chegar do lado de lá, foi o que aconteceu no meio. Só vou dizer que em Pavec, Jesus está no barco. Se ele está no barco, ele está aqui no barco do Vale da Bênção, abrindo a porta da salvação. Está olhando para você que talvez entrou aqui a primeira vez ou várias vezes e está afastado do avivamento, está afastada da porta da salvação. Eu sei que você tem inúmeros problemas, e quem sabe a própria religião evangélica já disse que você não presta. Mas não fique com o que a religião fala, fique com o que Jesus disse e que o Pai antes dele deixou registrado. Ele diz, por exemplo, em Isaías 43, 25: eu mesmo, por amor de mim, perdoo os seus pecados e deles não me lembro mais. É Ele que diz em Isaías 1:18: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, eu os transformo branco como a neve. Ainda que sejam como carmesim, eu os transformo como lã. É Ele que diz: se alguém pecar, eu sou advogado junto ao Pai para perdoar os pecados e fazer de você uma nova vida. Abrace a oportunidade. Deus hoje está usando a minha boca para dizer para você: eu te trago avivamento, eu te trago ressurreição, eu te trago provisão, eu te trago direção, eu te trago segurança. 10.000 vão cair do teu lado, você não vai sofrer nada, mas eu te pego pela tua mão e te digo: entra hoje na porta da salvação, meu irmão. Você está em Pavec, é lugar de se humilhar diante de Deus. Ele está abrindo o Pavec, o Tejoá, a oportunidade da sua vida. Eu quero nascer teu Espírito, eu quero matar minha carne. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Fazer tua vontade, doce Espírito. Vem, vem. Deus está dizendo: Pavec, Pavec, Tejoá, vem. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, minha vida. Vem, eu quero te dar um Tejoá. Vem pra Pavec nesse altar, meu filho. Uma chance igual a essa